Vida Longa CBN. Hoje, 15 de junho, a gente começou essa edição falando sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É uma data que foi estipulada pela Organização das Nações Unidas para lembrar os direitos dessa população que cada vez mais aumenta no mundo inteiro, né? A expectativa é que a gente tenha mais de 1 bilhão de pessoas idosas até 2050. O número de pessoas com mais de 60 anos no mundo vai triplicar. Será que as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade de vida, com mais saúde e com os direitos sendo respeitados? A gente vai conversar agora com a Kátia Boulos, que é advogada, especialista em família, diretora nacional de Relações Institucionais e presidente da seção estadual de São Paulo da Associação de Direito de Família e também a coordenadora de um livro, Tratado da Pessoa Idosa. Muito bom dia, Kátia. Obrigado por falar com a gente. Bom dia, Dione, eu que agradeço, é uma honra participar desse programa da CBN, Quadro Vida Longa, não é? Isso. Que, em especial, está abordando o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, um excelente serviço público que está sendo prestado. Eu parabenizo por isso. Muito obrigado. Quando a gente fala em proteção, em cuidado com a pessoa idosa, Kátia, a gente está falando especificamente de garantir alimento, acesso à saúde, ou é algo muito mais além, muito mais amplo? É verdade, é bem mais amplo, porque trata-se, na verdade, dos direitos fundamentais do ser humano. Então, quais são? Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana. Envelhecer com dignidade. Para isso, tudo que você falou deve ser assegurado às pessoas, e em especial no caso de hoje que nós estamos abordando, a pessoa idosa. Direito à saúde, à vida, à liberdade, ao trabalho, à dignidade, enfim. Todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Hoje a legislação do Brasil, ela já consegue contemplar todas as nuances, né, que essa população precisa, as necessidades para garantir uma proteção total? Na verdade, nós temos uma legislação fantástica, que é uma das melhores do mundo, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Ele completa esse ano, vai completar 21 anos. Então, nós temos desde 2003 um conjunto de normas, né, reunidas nesse estatuto, que trata de todos os aspectos de proteção dos direitos da pessoa idosa. Ô, Kátia, E, a gente normalmente... Você quer continuar? Desculpa, falhou um pouquinho aqui. não, imagine, é que eu só ia Por complementar, quando favor. nós falamos em todos os direitos, nós temos que pensar na saúde, porque também, primeiro, no direito à vida, né? O direito à saúde, porque sem saúde também não há qualidade de vida, não é verdade? É E verdade. também, obviamente, a alimentação, a habitação, o atendimento, as necessidades especiais que a pessoa idosa possa apresentar, especialmente no Brasil, nós consideramos pessoa idosa, para efeitos de proteção legal, a pessoa que tem 60 anos ou mais. É a geração prateada, 60 a mais. 60 a mais, né? A melhor idade, muita gente fala também. É, Sim. Tem uma questão, a gente estava falando mais cedo aqui sobre os preconceitos que vão vindo também com a idade. Às vezes no mercado de trabalho e às vezes até num simples atendimento na loja. A pessoa idosa vai comprar um automóvel, por exemplo, ou vai ver um apartamento, vai acompanhada do filho mais novo. E às vezes o vendedor está olhando ali para o filho e não para quem está comprando. Está falando diretamente com quem está acompanhando essa pessoa idosa. Há uma sensação ou uma falsa sensação de que a idade também vai te tornando incapaz. Como que a gente pode mudar isso, esses olhares? É muito bom, bem observado por você. A questão do etarismo, né, o preconceito, né, contra a pessoa 60 a mais. E às vezes até antes, viu? Até antes. Porque aí, se você for procurar até nos próprios dicionários aqui da língua portuguesa, de referência, você vai ver.
O velho é o que não tem mais uso, é o que caiu em desuso. Então, essa noção de que a pessoa atinge uma certa idade e ela passa a não poder mais integrar, não ser incluída em tudo aquilo que diz respeito à vida, ao exercício da vida com qualidade, acaba sendo um preconceito muito grande, uma discriminação também para o acesso a determinados postos, a determinadas carreiras. Não, porque já está idoso, já não serve mais para preencher. Quando, na verdade, a pessoa que atinge essa idade, né, já é um vencedor por isso, né, superou todas as dificuldades, muitas vezes é provedor da família, nós sabemos disso, né, muitas vezes com parcas economias, né, com uma aposentadoria reduzida, mas auxilia os filhos, auxilia os netos, assume, né, e assim, não tem essa contrapartida em respeito, em consideração, em dignidade. Se nós formos falar em termos de violência, Dione, você observa que nós temos a violência patrimonial que se pratica contra idoso no seio da própria família. As estatísticas apontam, são os próprios filhos, né, que praticam essas violências, se apoderando dos vencimentos, da aposentadoria, né, dos seus pais idosos, né, muitas vezes não dando a eles a atenção, o cuidado necessário para a preservação da sua saúde, e por aí vai. A gente levantou aqui algumas informações com a Polícia do Espírito Santo, que também está fazendo Uhum. uma ação ao longo do mês de junho, né? Focada nesse Sim. público, nas pessoas com mais de 60 anos. E aqui eles trazem as principais violações, né, que são praticadas, exatamente a violência física, a violência financeira patrimonial, abandono, negligência, e também traz exatamente o que a senhora me fala aqui, né? Que essas violências são praticadas por membros da própria família, muitas vezes os filhos. Como é que a gente, enquanto cidadão, pode ajudar essas pessoas, né? Que às vezes vão ser desacreditadas por causa da idade, pelos próprios filhos. Como é que a gente pode direcionar para que elas tenham um atendimento adequado, sejam bem tratadas? Sim, tudo inicia, na verdade, com a formação dentro da família, não é verdade, Johnny? Sim, O respeito se cultua dentro, né, da própria família, desde a mais tenra idade. Aquele que aprende a respeitar e se fazer respeitado desde cedo, ele vai ter, seguramente, vai caminhar para uma sociedade mais saudável, solidária, que é o que todos nós pretendemos. Então, nós vemos que há muitas vezes um desprezo, né, pelas pessoas que têm mais idade, quando, na verdade, são elas que proporcionam maior carinho. E vamos falar em termos práticos, né? Quem não pensa naquele bolo gostoso na casa da vovó, não é é verdade? verdade. Que não, a referência dos avós, vamos falar em termos de avós, né? Nem sempre até os idosos 60 a mais, podemos falar até de filhos, mas a referência é sempre assim, do carinho, do cuidado, e é de quem cuidou de fato, né? Então, assim, é, em primeiro lugar, a educação. Logicamente que nós temos que falar em políticas públicas também, né, que assegurem às pessoas idosas todos os seus direitos, né? Então, e não só existência de leis, mas também a implementação e torná-las que sejam realidade, né? Não ficarem na letra da lei, mas a lei ser cumprida e ser feita cumprir também. Diante de uma violência, todos todos devem se mobilizar. E é importante falar disso, porque a nossa Constituição é muito clara, Johnny. É o Estado, a família, a sociedade. Todos são igualmente responsáveis pela qualidade de vida e pelo asseguramento dos direitos das pessoas. No caso das pessoas idosas, em especial, podemos falar a família, que tem que cumprir e fazer cumprir, né, todos os direitos a que as pessoas idosas, os seus familiares tenham direito. Assim como outras violências também, essa violência contra o idoso, que é praticada às vezes por alguém da família, alguém que é muito amado, um filho, um Sim. genro, uma nora, um neto, envolve muito sofrimento também, né? Ainda que a lei obrigue essa pessoa a cuidar do idoso, né? Obrigue ali a garantir para ele toda a assistência que seja necessária para ele ter uma vida digna, traz um sofrimento muito grande, né? Uma violência que continua sendo sentida, até mesmo quando, por força da lei, o filho tenha que cumprir aquilo, né? Tenha que garantir para o pai a comida, a casa limpa, por exemplo, né? Muito bem observado, porque não há lei que obrigue alguém a amar. O amor deve ser cultivado, por isso que eu digo da importância da família. O amor deve ser cultivado, né? E aí vem o respeito, aí vem o cumprimento dos deveres espontaneamente.
As pessoas que cumprem os seus deveres nem sempre têm conhecimento da lei, embora nós saibamos que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Mas quando é cuidado no carinho, né, no desvelo, na atenção, naturalmente acontece o asseguramento desses direitos todos a que nos referimos. Agora, veja, o acesso ao mercado de trabalho. Se já, não, 40 anos já é idoso. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda tem né, lamentavelmente, ainda existe esse preconceito do idadismo, né, como nós dizemos, né? A questão da violência, nem sempre falamos na física, e acontece em todos os níveis que nós falamos aqui, física, sexual, psicológica principalmente, né? O maltratar, né? Não dar atenção, né? Largar sem cuidado, né? A violência moral, né, que são os xingamentos, que são assim, você é velha, você é velho, não serve mais para nada, né? E não ouve direito. Então, assim, muitas vezes as deficiências físicas que naturalmente vão acontecendo com o avançar da idade, e nosso país, aliás, no mundo, né? Mas o nosso país é um país que está envelhecendo muito rapidamente. Por um lado, você tem a longevidade, ou seja, todos os recursos que fazem com que a vida se prolongue, né? Então, 75 anos hoje, 80 anos, já é uma expectativa de vida no Brasil. Por outro lado, a taxa de natalidade cada vez diminui mais, né? As famílias, muitas vezes, não estão tendo, quando tem um filho, já é muito diferentemente do que antigamente. Então, a nossa população será uma população idosa. Você bem observou, né, no início do nosso bate-papo, Isso. você deixou muito claro, nós vamos ter aí uma população idosa e ela vai ter direito a tudo, então direito à previdência social, como é que nós vamos resolver isso? Não tem que ser considerado uma despesa. A previdência é uma contraprestação pelos trabalhos que alguém prestou a vida toda. Então o jeito de enxergar também é outro, né? Não é um benefício, na verdade, é apenas o reconhecimento para alguém que já numa idade mais avançada tem o direito de usufruir, né, da vida, né? E o que nós vemos não é isso. É considerado né, mas é um peso. Não é um peso, de Mas forma alguma, né? é, Pois não. é um gasto, né? Visto só como um gasto público. Isso, É o que é isso. discutido, o rombo da Previdência e nunca o que essa contribuição trouxe, né, pro Estado, pro E país. o quanto, né? E quanto tempo isso aconteceu em todos os sentidos. Apesar das dificuldades, apesar de todas as intempéries, as pessoas seguiram trabalhando, então elas têm direito a uma contraprestação por parte de um Estado que deve ter políticas públicas para assegurar isso. Então já começa com a questão da Previdência. Olha, nós falamos da saúde, e se você me permite, nós abordamos de uma forma muito, mas muito ampla, né, numa obra, no Tratado da Pessoa Idosa, se você me permite. Claro, por favor. Isso, eu faço questão porque é uma obra inovadora. Ela reúne 22 autores, né, escrevendo artigos sobre os mais variados temas, abrangendo todos esses direitos. É interdisciplinar. Além dos profissionais da área do direito, há gerontólogo, psicólogo, então, assim, é bem abrangente, é bilíngue, é português e espanhol, né, e envolve 5 países, seis países, 5 além do Brasil: Argentina, Brasil, Espanha, México, Peru e Portugal. Então, é o segundo livro da série Adefaz Almedina, que foi publicado, e sabe, Johnny, foi inspirado essa obra foi inspirada num congresso internacional que nós realizamos em 2021, Direitos da Pessoa Idosa, que a ADEFAS, que é a Associação Direito de Famílias e Sucessões, realizou. E está, inclusive, no nosso site, né, à disposição, né, para quem quiser acessar Qual é o ter. site? Está no nosso site, posso falar? Por favor, vamos falar o site aí. Se que alguém tiver interesse, é importante esse livro. E uma coisa legal, Kátia, você está falando que são experiências, né, de vários países. Então, são pesquisadores de outros países, são latino-americanos também? Nós temos aí México, Peru, sim, Portugal, Uhum. né? Portugal também. Isto, desculpe, Espanha, que aí nós já estamos partindo para a Europa, né? E Sim. Portugal.
né? Então, assim, é bem interessante, porque são visões complementares e de assuntos que, às vezes, Johnny, como que é a relação, por exemplo, dos avós com os netos? Né? Nós que somos familiaristas sabemos que, lamentavelmente, às vezes, os avós são impedidos de verem os seus próprios netos, né? E os netos sofrem com isso, porque eles têm um desfalque muito grande na criação, na educação e na memória de afeto, né? Então, assim, é de uma crueldade que não tem par e não tem como voltar, né? Porque aquele tempo passou, a infância passou, a criança não teve convívio com os avós, está na adolescência, às vezes chega à idade adulta, e aí vai saber que tinha os avós, e assim, é muito triste, sem contar o sofrimento que esses avós passaram ao longo desse tempo todo. Nós vemos muito isso, infelizmente, né? E Você tem que principalmente, ingressar com uma ação para os avós e os netos terem o direito, né, por uma decisão judicial, de se visitarem, ou, aliás, não é nem visitar, de conviverem, é o termo Kátia, mais correto. isso pode ser considerado alienação parental, por exemplo. Os pais se separam, aí a avó materna ou a avó Sim, paterna sempre acaba se transformando no vilão, né? Porque defendeu o filho é, naquele término, e aí a criança que não tem nada a ver com aquela história é impedida de ir na casa da avó, porque a mãe isso, ou o pai não se dá bem com aquela pessoa. E isso não pode acontecer, né? exatamente. E isso que você está falando, assim, é de uma importância, de uma relevância, porque quando se causam traumas psicológicos em seres humanos em formação, que são crianças e adolescentes, são traumas que, dependendo do nível que você encontra, né, essa criança ou esse adolescente, vai para a idade adulta, vai para a vida toda. Você, às vezes, é irreversível, não tem como você recuperar. Deixa, assim, feridas que não cicatrizam, né? Então, utilizar a criança como moeda de troca, né? Então, não vai na casa da avó, né? Enquanto o pai não pagar pensão, sabe esse tipo de situação que nós Sim. vemos, né? Ou então, enquanto o pai, não vou deixar também, enquanto a mãe estiver namorando com outra pessoa, não vai poder ter acesso à família. Tanto o pai quanto a mãe, não importa quem, não tem o direito de praticar atos de alienação parental. Nós temos uma lei de 2010, né? Portanto, há 14 anos já que existe uma lei que ampara crianças e adolescentes com relação protege contra os atos de alienação parental. Foi muito bom o que você falou. E às Kátia, vezes, pe- pois não. perdão, pode complementar, por favor. Não é que a gente se entusiasma, viu, Johnny? Está tão bom É o assunto verdade. aqui. Eu peço que você me desculpe, porque é Imagina. interessantíssima a abordagem que você. É muito rica a sua abordagem, né? Sai do convencional e amplia os horizontes, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo se identificam, né, com uma situação ou outra das que nós estamos falando aqui. Tem um, Então, um outro assunto também que é importante, você falou sobre a questão da empregabilidade, né? Principalmente quando sim. hoje, a partir dos 40, já vai ficando mais difícil. As empresas, as que Uhum, têm uma visão mais moderna, entendem que essa experiência, essa capacidade toda vai dialogar muito bem com outras idades, vai fazer até que melhore o clima dentro da empresa. Mas grande parte hoje do mercado de trabalho não enxerga dessa forma, né? E é aqui a gente verdade. tem uma colocação do Vandinho falando o seguinte: olha, tem que colocar aí na balança que uma coisa é quando a pessoa idosa quer trabalhar e continuar fazendo ali, desempenhando a função que ela gosta a vida toda. E outra coisa é ela ser obrigada para garantir o sustento da família ou de pessoas mais novas. Às vezes é a única pessoa que trabalha para garantir o sustento de netos e aí vive numa situação meio que análoga à escravidão, é o que o Vandinho está falando para a gente. Como é que a senhora E, enxerga esses dois pontos, né? A questão do tá certo. trabalho e o trabalho Uhum. meio que forçado para garantir ali a sustentabilidade da família. Eu concordo, viu? Uma observação também bastante pertinente, porque nós vemos, que, como eu observei há pouco, os proventos, né, aquilo que recebe a pessoa idosa, muitas vezes é o sustento da família. E não porque ela queira, mas porque ela precisa, e nem sempre porque ela trabalha, mas muitas vezes porque ela recebe uma aposentadoria, que geralmente é pequena, e nós sabemos disso, né? E ela acaba tendo que arcar com o sustento da família, tendo que prover aquilo que é da obrigação originária de pai e mãe, né? Começa assim. Mas qual é o pai, qual é a mãe
que vai deixar um filho à deriva sabendo que precisa, e que um neto precisa pagar uma escola, que precisa fazer uma compra de um supermercado, né, a alimentação dentro de casa. Então, assim, acaba sendo até a própria pessoa idosa acaba se colocando naquela situação de se sentir responsável mesmo, né? Como se fosse o próprio filho. Uhum. E não é porque ela está querendo, no sentido assim, está sendo prazeroso, estou dando continuidade. Eu entendo essa observação. Mas, na verdade, assim, a estrutura da família deve ser toda ela trabalhada. Se nós queremos uma sociedade justa e solidária, nós temos que trabalhar a família. Não há como você ter uma sociedade justa sem as famílias serem trabalhadas com os valores éticos, morais, sociais, né, de respeito, de consideração. Então, assim, a pessoa muitas vezes quer trabalhar, não é nem para sustentar, tem tantos casos que nós fomos falar, não é para Uhum. sustentar, mas é porque ela se sente bem, né, prestando uma contribuição, se sentindo ativa e tendo todas as condições de exercer. Nós estamos falando de pessoas que têm capacidade laborativa, mas há pessoas idosas que não têm condição mais de trabalhar. Uhum. Não tem. E aí, os seus proventos, muitas vezes, são desviados, retirados pelos próprios filhos. E nós vemos isso, lamentavelmente, com bastante frequência. Kátia, nosso tempo Né? está acabando. Eu quero que você Que dê o vai site ter, né? aí. A gente está conversando com a Kátia Bolo, gente, que é advogada familiarista. Ela é coordenadora do livro Tratado da Pessoa Idosa, que traz 22 artigos bem interessantes e diversos sobre essa população que está crescendo muito no mundo. Como a gente começou falando aqui, ó, até 2050, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas terão mais de 60 anos no mundo inteiro. E ainda há muita violência contra a pessoa idosa. Para acessar o livro, para ter acesso às informações aí de como comprar, como fazer a leitura, Kátia, como é que o nosso ouvinte aqui, que também é leitor, pode encontrar? Sim. Olha, é adfas.org.br, porque ali também remete à editora Almedina, que é editora dessa obra, não é? E pode ser adquirido tanto pelo site da Adefas quanto pela Almedina, porque é uma obra, faz parte, como eu disse, né, de uma série que a Adefas e a Almedina estão realizando. A primeira delas foi o Tratado da União de Fato, né? E essa é a segunda. E tem uma terceira já saindo daqui a pouco, viu? Já Eita, tem. já tem muita Eu quero produção aí. agradecer, viu? Quero agradecer muito. É tão ampla essa matéria para nós conversarmos, mas eu fico à disposição, agradeço imensamente o espaço e parabenizo mais uma vez pela prestação de um serviço de utilidade pública de qualidade como vocês estão fazendo. Eu que agradeço aqui, e a gente, na verdade, né? Os nossos ouvintes também. Obrigado. Espero que você volte mais vezes para falar com a gente. Um bom dia, viu? Bom Foi um sábado. maior prazer, viu? Um bom dia, um grande abraço para vocês e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada.